E aí, pessoal, bora mergulhar de cabeça num tema super importante. Hoje vamos desvendar esse tal de protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. É um guia, sabe? Lançado pelo CNJ em 2021, para ajudar os juízes a aplicarem a lei pensando nas desigualdades que as mulheres enfrentam. É tipo um holofote nas decisões judiciais, para que a justiça seja de verdade para todos, sabe? Faz todo sentido. E o legal é que o Brasil está seguindo os passos de outros países. Esse protocolo se inspirou em iniciativas internacionais, tipo a do México, e em decisões de tribunais de direitos humanos mundo afora. Sinal de que a busca por igualdade de gênero é global, né? Mas vamos ao que interessa. Você já pensou que a desigualdade de gênero vai muito além da violência doméstica? Esse protocolo mostra isso. Verdade. Ele coloca o dedo na ferida, sabe? Mostrando como machismo, sexismo, até racismo se infiltram em várias áreas do direito e isso impacta a aplicação das leis. Exatamente. E a grande sacada é que ele não é só teoria, não. Ele dá o caminho das pedras, com exemplos e perguntas-chave, para os juízes aplicarem a perspectiva de gênero na prática. É um manual para desconstruir preconceitos e construir decisões mais justas. Mas antes de partir para a prática, vamos entender a base de tudo. O protocolo explica direitinho a diferença entre sexo e gênero que muita gente ainda confunde, né? Pois é, sexo é biologia pura, cromossomos, hormônios, anatomia, já gênero é diferente. É uma construção social. São os papéis, comportamentos, expectativas que a sociedade coloca em homens e mulheres. E é aí que mora o perigo. Perigo. Me explica melhor essa história. É que essa construção social muitas vezes cria, digamos, uma hierarquia entre os gêneros. Tipo a ideia de que mulher é frágil, sensível e homem forte, racional. Isso impacta a vida das pessoas, limitando escolhas e oportunidades. Entendi. E a identidade de gênero também entra na conversa, né? Que é como a pessoa se identifica, independente do sexo biológico. Isso aí. E essa identificação tem que ser respeitada, tanto na vida pessoal quanto na justiça. Afinal, Sim. estamos falando de direitos humanos, dignidade, liberdade. A sexualidade, a heteronormatividade, essa ideia de que só existe um normal também impacta o direito, né? Criando barreiras para pessoas LGBTQIA+ gays. Com certeza. O protocolo nos convida a questionar como essa norma invisível influencia as leis e as decisões judiciais. É um chamado para repensar as normas e garantir que a lei seja justa para todos, independente da orientação sexual. E por falar em repensar normas, o protocolo vai fundo na questão da desigualdade de gênero, mostrando como as desigualdades estruturais impactam e muito a vida das mulheres. É um ciclo vicioso. A divisão sexual do trabalho, por exemplo. A mulher historicamente ligada aos cuidados com a casa e a família, enquanto o homem ocupa os espaços de poder. E essa divisão impacta a vida profissional, a renda, a representatividade política da mulher. É como se a sociedade dissesse: mulher, seu lugar em casa, cuidando dos filhos. E o protocolo mostra que essa ideia é ultrapassada e prejudicial para todo mundo. Uma sociedade justa é aquela que dá oportunidades iguais para homens e mulheres, reconhecendo o valer do trabalho de cada um. Além da divisão do trabalho, tem os estereótipos de gênero, né? Aquelas ideias pré-concebidas sobre como homens e mulheres devem ser e agir. E esses estereótipos são um perigo. Podem influenciar as decisões judiciais, perpetuando a discriminação. Imagina um caso de violência doméstica, onde a mulher é desacreditada porque não parece estar sofrendo ou porque deve ter provocado o agressor. É como se a vítima tivesse que se encaixar num estereótipo de mulher frágil e indefesa para que sua denúncia fosse levada a sério. Exato. O protocolo nos alerta para esses vieses que podem estar escondidos nos julgamentos. Ele nos faz questionar. Estou julgando com base em fatos ou em estereótipos? E falando em violência, o protocolo aborda os diferentes tipos de violência de gênero, né? Física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, mostrando como elas impactam a vida das mulheres. E tem mais. Ele destaca a interseccionalidade, ou seja, como as diferentes formas de opressão, tipo machismo, racismo, classismo, se somam e agravam a situação de mulheres negras, indígenas, pobres, LGBTQIA+V. É como um quebra-cabeça. Cada peça é uma forma de opressão. E quando elas se encaixam, o resultado é uma situação de vulnerabilidade ainda maior. Exatamente. O protocolo nos convida a ter essa visão mais ampla da realidade para que a justiça seja justa de verdade para todas as mulheres, considerando suas diferentes vivências e necessidades. E na prática, como esse protocolo pode ser usado para mudar essa realidade? E bem completo, né? Dá exemplos de como a perspectiva de gênero pode ser aplicada em várias áreas do direito. Sim. Ele aborda direito penal, direito de família, direito do trabalho, direito previdenciário, direito eleitoral, até direito militar. Mostrando que a perspectiva de gênero é fundamental em todos os canos da justiça. Nossa, é muita coisa. Mas como isso funciona na prática? A gente vai desvendar tudo isso no próximo episódio do Deep Dive. Isso aí. Preparem-se para mergulhar em casos reais, exemplos concretos de como a perspectiva de gênero está transformando o sistema judicial brasileiro. Até a próxima! E aí, pessoal?
Pronto para continuar nossa imersão no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. No episódio anterior, a gente desvendou os conceitos-chave, né? E vimos como a desigualdade de gênero se espalha por várias áreas do direito. Isso aí. Agora vamos botar a mão na massa e entender como esse protocolo funciona na prática, como um guia para os juízes tomarem decisões mais justas. É como se ele fosse um mapa, sabe? Com passo a passo para os juízes navegarem no labirinto da desigualdade de gênero. E sabe o que é mais legal? Ele se adapta a cada caso, cada situação. Interessante. Me explica melhor esse mapa da justiça. Como a perspectiva de gênero é aplicada num julgamento. O protocolo divide a análise em 3 etapas. Primeiro, identificar se o caso tem a ver com gênero. Parece óbvio, mas às vezes a relação é sutil, escondida. Tipo, violência doméstica, assédio, discriminação no trabalho, esses são mais fáceis de identificar, né? Mas e os casos menos óbvios? Como a gente faz? Aí que o protocolo entra. Ele nos ensina a ir além do óbvio, a enxergar a influência do gênero em casos que, à primeira vista, não parecem ter nada a ver com isso. Por exemplo, pense numa disputa de guarda dos filhos. A mãe é acusada de ser desequilibrada porque teve depressão pós-parto. Nesse caso, a perspectiva de gênero ajudaria o juiz a entender que a depressão pós-parto é uma condição médica, né? E não um sinal de que ela não pode ser mãe. Exatamente. A perspectiva de gênero nos leva a questionar os estereótipos e preconceitos. Se a resposta for sim, o caso tem relação com gênero, aí a gente parte para a segunda etapa. E qual é a segunda etapa? Analisar como as normas e práticas sociais impactam a situação do caso. Lembra da divisão sexual do trabalho, dos estereótipos de gênero que a gente falou no episódio anterior? Sim. É como se a gente usasse uma lupa para enxergar como essas normas invisíveis influenciaram a vida das pessoas envolvidas no caso. Isso. Por exemplo, num divórcio, a perspectiva de gênero ajuda o juiz a entender por que a mulher ganha menos que o homem. Talvez ela tenha dedicado anos aos cuidados com os filhos e à casa. Ou seja, a perspectiva de gênero ajuda o juiz a enxergar o caso de forma mais justa, considerando o contexto social, né? Perfeito. E aí chegamos na terceira etapa, que é definir se a pessoa precisa de medidas de proteção. Tipo, em caso de violência doméstica. Sim, mas não só. A proteção também pode ser necessária em casos de violência psicológica, patrimonial, moral, ou quando a mulher está em desvantagem por causa da desigualdade de gênero. Entendi. Então, por exemplo, em casos de disputa pela guarda dos filhos, onde a mãe sofre alienação parental, ou em casos de reconhecimento de união estável, onde a mulher contribuiu financeiramente, mas não tem o nome nos documentos. Exatamente. O protocolo garante que a mulher tenha condições de lutar pelos seus direitos, mesmo estando fragilizada por causa da desigualdade de gênero. É como se ele dissesse: vamos equilibrar as coisas, garantir que a justiça seja para todos. E o protocolo dá exemplos de como essa perspectiva de gênero se aplica em cada área do direito. Sim, ele fala sobre direito penal, direito de família, direito do trabalho, direito previdenciário, direito eleitoral, até direito militar, mostrando que a perspectiva de gênero é fundamental em todas as áreas. Uau, é muita coisa, mas me dá alguns exemplos práticos, para a gente entender melhor como essa perspectiva de gênero se aplica em cada área do direito. Claro. No direito penal, por exemplo, o protocolo orienta os juízes a terem cuidado com a aplicação de penas alternativas em casos de violência doméstica. A pena precisa ser proporcional ao crime e proteger a vítima. Ou seja, não adianta dar só uma bronca pro agressor e mandar ele para casa, né? É preciso garantir a segurança da mulher. Exatamente. O protocolo também incentiva a criação de varas especializadas em violência doméstica, com os juízes e promotores preparados para lidar com esses casos. E no direito de família, que a gente já comentou, como a perspectiva de gênero funciona na prática. O protocolo reforça a importância de considerar a divisão sexual do trabalho na hora de decidir sobre guarda dos filhos, pensão e divisão de bens. A contribuição da mulher para a família, muitas vezes invisível, precisa ser reconhecida e valorizada. Tipo, a mulher que dedicou anos aos cuidados com os filhos e a casa também contribuiu para o patrimônio do casal, mesmo que não tenha trabalhado fora. Perfeito. E o protocolo também orienta os juízes a combater a alienação parental, que é quando um dos pais manipula os filhos para rejeitarem o outro. Essa prática é muito comum, infelizmente, e a perspectiva de gênero ajuda a identificar e evitar esse tipo de abuso psicológico. E no direito do trabalho, como a perspectiva de gênero garante justiça para as mulheres. O protocolo destaca a importância de combater a diferença salarial entre homens e mulheres que fazem a mesma função. A igualdade salarial é um direito básico, e a diferença de salário entre gêneros é uma injustiça que precisa acabar. Mas como o juiz pode garantir, na prática, que a mulher receba o mesmo salário que o homem pela mesma função? O protocolo orienta os juízes a analisarem os critérios de remuneração das empresas, para ver se existe discriminação, seja ela explícita ou não. Ele também incentiva a criação de mecanismos de transparência salarial para que as mulheres tenham acesso à informação e possam lutar pelos seus direitos. E o assédio sexual e moral no trabalho.
Como o protocolo lida com isso? O protocolo orienta os juízes a analisarem com cuidado as denúncias de assédio, levando em conta o contexto social e as relações de poder. Ele também incentiva a criação de mecanismos de prevenção e combate ao assédio nas empresas, tipo canais de denúncia anônimos de treinamentos para os funcionários. Então, o protocolo não se limita a punir quem assedia, né? Ele também tenta evitar que o assédio aconteça, criando um ambiente de trabalho mais seguro e respeitoso para as mulheres. Exatamente. E no direito previdenciário, como o protocolo garante os direitos das mulheres. Essa área me interessa bastante. Ah. Muitas mulheres trabalham em casa, cuidando da família e acabam não tendo seus direitos previdenciários garantidos. É verdade. O protocolo orienta os juízes a reconhecerem o trabalho doméstico e rural das mulheres, que muitas vezes não é formalizado, mas é essencial para a família. Cuidar da casa, dos filhos, da horta, dos animais, é um trabalho que exige tempo e esforço e precisa ser valorizado. Mas e como comprovar esse trabalho, já que ele não é registrado? O protocolo incentiva o uso de diferentes tipos de provas, como testemunhas, documentos, fotos, vídeos, para comprovar o trabalho doméstico e rural das mulheres. Ele também orienta os juízes a considerarem a história de vida da mulher, para entender a importância desse trabalho para sua família. E a dupla jornada, trabalhar fora e ainda cuidar da casa e dos filhos. Como o protocolo vê isso? O protocolo orienta os juízes a considerarem a dupla jornada ao analisar pedidos de benefícios, como aposentadoria. Afinal, a mulher que trabalha fora e cuida da casa e dos filhos tem menos tempo para se dedicar à carreira e contribuir para a previdência. Então, a perspectiva de gênero ajuda a mulher a não ser prejudicada por ter que conciliar trabalho e família. Exatamente. E no direito eleitoral. Como a perspectiva de gênero pode ajudar as mulheres a participarem mais da política? Essa é uma área que precisa de muita atenção, né? A participação das mulheres na política é ainda muito baixa. Verdade. O protocolo fala sobre a importância de garantir a participação das mulheres na política e combater a violência política de gênero, que muitas vezes impede as mulheres de exercerem seus direitos políticos. E que tipo de violência as mulheres sofrem da política? As mulheres que se candidatam sofrem de ataques pessoais, ameaças, assédio, discriminação, tanto na vida real quanto na internet. Essa violência tenta silenciar as mulheres e impedir que elas participem da política. E como o protocolo combate essa violência? Ele orienta os juízes a analisar com rigor as denúncias e aplicar as leis com firmeza. Também incentiva a criação de mecanismos de proteção para as mulheres que se candidatam, como segurança pessoal, apoio psicológico e jurídico. E para terminar, vamos falar sobre o direito militar, que, à primeira vista, parece não ter muita relação com a perspectiva de gênero. Mas o protocolo mostra que a perspectiva de gênero é importante em todas as áreas, inclusive no direito militar. Ele destaca a necessidade de combater o machismo e o sexismo nas Forças Armadas, que se manifestam em forma de assédio e discriminação. Mas como aplicar a perspectiva de gênero num ambiente tão hierarquizado e masculino como as Forças Armadas? O protocolo incentiva a criação de mecanismos de denúncia de assédio dentro das Forças Armadas, garantindo o anonimato e a proteção das vítimas. Ele também orienta os juízes a analisar com rigor os crimes sexuais que acontecem nesse ambiente, levando em conta as relações de poder que podem silenciar as vítimas. Ou seja, a perspectiva de gênero ajuda a garantir que as mulheres que servem nas Forças Armadas tenham seus direitos respeitados e que os crimes contra elas sejam punidos. Exatamente. O importante é entender que a perspectiva de gênero no direito militar não é sobre privilegiar as mulheres. É sobre garantir justiça e igualdade para todos, independente de gênero. Nossa, quanta informação importante! É incrível como a perspectiva de gênero pode transformar o sistema de justiça, garantindo que a lei seja aplicada de forma justa e igualitária para todos. E essa transformação já está acontecendo. O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero mostra que o Brasil está caminhando para um futuro mais justo e igualitário. Mas ainda tem muito trabalho pela frente, né? Afinal, mudar a mentalidade das pessoas é um processo lento. Com certeza. Mas o importante é não desistir da luta por um mundo onde a justiça seja para todos, sem distinção de gênero, raça, classe social ou orientação sexual. E você que está nos ouvindo, o que achou desse mergulho no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero? Conta pra gente nos comentários o que você achou. Suas dúvidas, sugestões. Afinal, construir um mundo mais justo é tarefa de todos nós. E no próximo episódio, vamos explorar exemplos reais de como a perspectiva de gênero está sendo aplicada em casos concretos, mostrando o impacto real do protocolo na vida das pessoas. Preparem-se para se emocionar, se indignar, se inspirar. Até a próxima. Chegamos na última parte da nossa imersão no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Lembram? Nas últimas semanas, a gente explorou os conceitos e a aplicação do protocolo. E para fechar com chave de ouro, vamos ver casos reais. Histórias que mostram como a perspectiva de gênero está mudando as decisões da justiça brasileira,
garantindo mais justiça, sabe? E restaurando a dignidade das pessoas. Tô pronta para me emocionar, começando pelo direito penal. Me explica como a perspectiva de gênero muda a análise de um caso de violência doméstica. Imagina uma mulher que denuncia o marido por agressão. Sem a perspectiva de gênero, o juiz pode olhar só os ferimentos, sabe? E o depoimento do agressor, que diz que agiu em legítima defesa. Mas com a perspectiva de gênero, o juiz vai além, né? Isso aí. Ele investiga o histórico de violência do casal. Procura por padrões de abuso, ameaças, entende o contexto de medo que a vítima vivia. A palavra da mulher, que muitas vezes é silenciada, ganha força. Então a perspectiva de gênero ajuda a enxergar a dinâmica de poder e o ciclo de violência, que muitas vezes está escondido. Exatamente. E essa mudança de olhar é essencial para romper o ciclo de violência e proteger a vítima. O protocolo também fala da importância de combater a cultura do estupro que culpa a vítima. Então, a roupa que a vítima usava se ela bebeu, o histórico sexual dela, nada disso justifica o crime. De jeito nenhum. A culpa nunca é da vítima. O protocolo reforça isso. O foco tem que ser no ato do agressor. É um passo importante para que a justiça seja feita de verdade e no direito de família. Como essa mudança de perspectiva se aplica? No direito de família, o impacto é enorme. O protocolo orienta os juízes a reconhecer o trabalho doméstico e os cuidados com os filhos, que muitas vezes são feitos principalmente pelas mulheres. Quer dizer que, na hora de decidir sobre a guarda dos filhos, pensão ou divisão de bens, o juiz precisa levar em conta a dedicação da mulher à família. Sim. O trabalho da mulher em casa, mesmo sem salário, contribui para o patrimônio da família e precisa ser considerado na divisão de bens. O protocolo também ajuda a combater a alienação parental, um tipo de abuso psicológico que afasta a mãe dos filhos. É como se o protocolo dissesse: chega de usar os filhos como arma, o bem-estar da criança em primeiro lugar. Exatamente. A perspectiva de gênero garante que a decisão do juiz seja baseada no melhor interesse da criança, sem preconceitos. E no direito do trabalho. Como a perspectiva de gênero contribui para um ambiente mais justo. Um dos focos do protocolo é acabar com a diferença salarial. Imagina uma mulher que ganha menos que um homem fazendo a mesma coisa, com a mesma qualificação. Isso é inaceitável. É mesmo. E o protocolo ajuda a combater essa injustiça. Sim, ele orienta os juízes a analisarem como as empresas definem os salários, para identificar e eliminar qualquer discriminação, seja ela explícita ou escondida. Transparência é essencial para garantir salários justos. E o protocolo também fala sobre assédio sexual e moral no trabalho. Claro, ele incentiva as empresas a criarem canais de denúncia seguros, para que as vítimas possam falar sem medo. E os juízes são orientados a analisar as denúncias com cuidado, considerando a relação de poder entre assediador e vítima. É fundamental para acabar com o silêncio e a impunidade, né? E no direito previdenciário, como o protocolo garante os direitos das mulheres que dedicaram a vida ao trabalho doméstico. O protocolo é inovador nesse ponto. Ele orienta os juízes a reconhecer o trabalho doméstico e rural como atividades que contribuem para a economia da família, sabe? E que, por isso, dão direito a benefícios previdenciários. Então, as mulheres que trabalharam em casa, cuidando da família, da horta, dos animais, podem ter seus direitos reconhecidos. Com certeza. O protocolo incentiva o uso de provas, como testemunhas, documentos, para comprovar o trabalho doméstico. A dupla jornada também é considerada na hora de calcular a aposentadoria. Que notícia incrível! É justiça sendo feita, e não o direito eleitoral. Como a perspectiva de gênero ajuda as mulheres a participarem mais da política. A gente sabe que a participação das mulheres na política ainda é muito baixa, né? E a violência política de gênero é um dos principais obstáculos. O protocolo busca mudar essa realidade, incentivando a proteção para as candidatas e combatendo a impunidade. Que tipo de violência as mulheres sofrem na política? Ataques pessoais, ameaças, assédio. Tanto na vida real quanto na internet. O objetivo é silenciar as mulheres, impedir que elas participem. O protocolo orienta os juízes a punir os agressores, garantindo que a lei seja aplicada. É importante para que a política seja um espaço mais democrático, né? Com a participação de todos. E para finalizar, vamos falar do direito militar, que ainda é visto como um ambiente machista. O protocolo mostra que a perspectiva de gênero é fundamental em todas as áreas, inclusive no direito militar. Ele incentiva a criação de mecanismos de denúncia de assédio e discriminação nas Forças Armadas, protegendo as vítimas. E como garantir que as denúncias sejam levadas a sério, num ambiente tão hierarquizado? O protocolo orienta os juízes a analisar os casos com cuidado, levando em conta as relações de poder e a cultura de silêncio. A perspectiva de gênero é uma ferramenta para romper essa cultura e garantir justiça para as mulheres nas Forças Armadas. Nossa, quanta informação importante. Obrigada por nos guiar nessa jornada de conhecimento sobre o protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero. Eu que agradeço. E lembre-se, a luta por um sistema de justiça mais justo é responsabilidade de todos nós. É isso aí. Conhecimento é poder e juntos podemos construir um mundo onde a justiça seja para todos. Até a próxima.